Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus 6, 33. E depois vamos ler também Lucas 12, 31 ao 34. Glória seja dada a Jesus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, verso 33. E pense num texto conhecido. Talvez você não esteja lembrando pelo número, do texto, mas quando você começar a ler, você vai lembrar dele automaticamente. Mateus 6, 33. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga estou procurando. E eu vou esperar você achar. Glória a Deus. Mateus 6, 33. Tenho pouco tempo para ministrar tanto a palavra como a ceia. Como eu disse durante os sermões sobre o Apocalipse, aquilo que estava acontecendo ali era algo excepcional. Nós prezamos em terminar no horário, os cultos. Era muito material para pouco tempo, por isso aqueles cultos passaram bastante do horário. Mas pedimos a Deus e correremos para que isso não aconteça mais. Exceto se Deus quiser. E aí, se Deus quiser, eu me reduzo à minha insignificância e faço a vontade de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 6, verso 33. Mas busquem em primeiro lugar. É em segundo lugar, irmãos? Em último lugar? É em qual colocação? Seguindo a leitura. O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Abra agora em Lucas 12. É só andar um pouquinho para frente, vai passar Marcos. E aí você vai achar o livro de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 31. Que é o mesmo texto que lemos, só que pela visão do outro evangelista, e um complemento que será importante para a mensagem desta noite. Lucas 12, a partir do verso 31. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: busquem antes de tudo, diga assim, antes de tudo. Lá está primeiro lugar e aqui está antes de tudo. O que? O seu reino, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Verso 32. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Verso 33. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Verso 34. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Oremos. Pai, continua a falar conosco, Deus. Obrigado por estar falando conosco desde o primeiro momento deste culto. E eu te clamo, Deus, que neste momento não seja diferente. Ó Deus, que a tua palavra verdadeiramente faça com que barreiras venham ser dissipadas, Senhor. Faça separação entre a nossa alma e o nosso espírito. E traga edificação sobre a nossa vida, Pai. Tu sabes, Deus, que de mim mesmo nada tenho a oferecer. Mas confio no Senhor, que tem me dado graça, que tem dado graça ao teu povo. E eu creio, Deus, que verdadeiramente o Senhor falará conosco para edificar a nossa vida. Eu te peço isso, Deus, eu te clamo isso e eu te agradeço em nome de Jesus.
E os irmãos digam amém. Eu gostaria de colocar um tema na mensagem desta noite, e o tema é Igreja Atual, vivendo pelo que deveria ser acrescentado, não pelo que realmente importa. Olhando para a igreja dos nossos dias, irmãos, infelizmente nós contemplamos aquilo que esse tema diz. Uma igreja que vive por aquilo que Deus disse que acrescentaria, e deixa em segundo plano, e eu estou sendo bondoso, porque acredito que muitas vezes não é segundo plano, é o último plano, aquilo que realmente importa para Deus, e aquilo que deveria realmente importar para nós. Nós lemos claramente, tanto em Mateus 6,33, como em Lucas 12,31, que em primeiro lugar, antes de tudo, vem o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Diga assim, em primeiro lugar, antes de tudo, precisa vir o reino de Deus e a sua justiça. E o texto vai nos dizer que, buscando essas coisas em primeiro lugar, as demais coisas nos seriam acrescentadas. E aí a pergunta que você pode fazer é: o que seria as demais coisas? Vamos abrir novamente lá em Mateus 6, a partir do verso 25, e a gente vai ver aqui claramente o que seria as demais coisas, que não deveria ser o nosso foco, o nosso objetivo principal, não deveria ser aquilo que nós estamos correndo atrás, mas você vai ver, como eu vi, como o Espírito Santo me disse, que verdadeiramente tem sido isso o nosso foco, tem sido isso o nosso objetivo. Vamos ler a partir do verso de número 25 do capítulo 6 de Mateus, que diz: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Verso 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Verso de número 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Então, o que seria aquilo que Deus disse que nos acrescentaria? Aquilo que Deus diz no texto que lemos que não precisamos correr atrás. São as nossas necessidades diárias. Aqui no texto fala de comida, de bebida e daquilo que precisamos para vestir. Mas nós sabemos que as nossas necessidades diárias nos dias atuais são bem maiores, né? Existem muitas coisas das quais precisamos para termos uma vida digna, segundo a sociedade diz. E muitas vezes, como igreja, irmãos, nós estamos correndo tão somente atrás dessas coisas. Quando a gente liga a TV em canais que transmitem cultos, ou liga a rádio em emissoras que transmitem cultos, ou que transmitem cultos ditos cristãos, ditos evangélicos, programas desse tipo,
a gente vê como tema principal o quê? Prosperidade. A gente vê como tema principal o quê? Tomar posse da casa própria. A gente vê como enfoque principal o quê? Possuir o meio de transporte, uma moto, um carro, seja qual for. De ter condições financeiras, de se tornar até mesmo alguém com muitas posses, com muitas propriedades, de ter uma casa na praia, uma casa no campo, de poder ter muito dinheiro para viajar para onde quer e no momento que quiser. Esse tem sido o foco, o alvo da Igreja de Cristo nos dias atuais. Quem concorda comigo, diga amém. A gente muitas vezes faz uma campanha para buscarmos situações que são espirituais e a gente vê que o número de pessoas é resumido. Só basta ver quantas pessoas vêm para o círculo de oração, só basta ver quantas pessoas vêm para a consagração. Porque o enfoque da consagração é crescer espiritualmente, é mortificar a carne e se encher mais do Espírito Santo. E a gente vê a quantidade de pessoas que se fazem presentes. O enfoque do ciclo de oração, antes de pedir qualquer bênção, é orar. É ter intimidade com Deus, é ter um relacionamento com Deus. E a gente vê como é que funciona, infelizmente, as reuniões do ciclo de oração. Diminuta. Pequena. Pouquíssimas pessoas. Mas quando fazemos uma campanha para tomar posse da vitória, para colher aquilo que se plantou, e geralmente quando se fala de colheita daquilo que se plantou, não fala da coisa ruim, né? Porque a gente vai colher tudo, viu? O bom e o ruim. Mas quando se coloca a campanha da colheita, todo mundo pensa o quê? É a minha vitória, é o meu salário gordo, é a minha promoção, é a minha casa. E a gente vê que, infelizmente, nos dias atuais, o Evangelho, ele gira em torno daquilo que deveria ser acrescentado, não daquilo que deveria ser o foco. E o foco é muito claro no texto, nos dois textos que lemos: o reino de Deus e a sua justiça. Hoje, além desses benefícios materiais, os cristãos atuais, da igreja atual, eles buscam o bem-estar pessoal. Eu vou para a igreja para estar bem. Eu vou para a igreja para me sentir bem. Eu vou para a igreja para sair de lá com aquele sentimento de conforto. Não existe mais o foco naquilo que realmente importa para Deus. E segundo a palavra dele, o que importa para ele e que deveria ser o nosso primeiro alvo, aquilo que vem antes de tudo, é o reino dele e a sua justiça. Diga assim: o que precisa vir antes de tudo é o reino de Deus e a sua justiça. E sabe o que me deixa assim assustado no texto que lemos agora, do verso 25 ao verso 32? É que Jesus, aqui não é Paulo, aqui não é Pedro, aqui não é Tiago, aqui não é Jeronias, é Jesus que está falando o que está falando aqui. Ele diz que o nosso Pai no céu conhece a minha e a sua necessidade. Diga amém. Amém. E ele diz no texto aqui que ele vai prover as nossas necessidades. Diga glória a Deus. Então nós não precisamos colocar as nossas necessidades em primeiro lugar, porque já há uma garantia divina de que ele vai nos dar aquilo que precisamos. Diga aleluia. Porém o texto diz que já naquele tempo, infelizmente, aqueles homens eram homens de pequena fé, de pouca fé. Infelizmente nós temos sido também homens de pouca fé, cristãos de pequena fé, porque andamos ansiosos, preocupados, perturbados, desesperados para ter a melhor roupa, para ter o melhor eletrodoméstico, para ter a melhor casa, para ter o melhor emprego, e tudo em nossa vida gira em torno disso, inclusive muitas vezes, infelizmente, a nossa fé. E Deus nesta noite marcou um encontro comigo e com você, para nós mudarmos o foco, para que a gente não venha viver pelas coisas, pelas necessidades, mas sim pelo reino dele e pela justiça dele.
E sabe o que é melhor? É que se vivermos pelo reino e pela justiça, não precisamos ficar feito baratas tontas, como muitas vezes nós estamos, atrás das necessidades. As necessidades serão supridas automaticamente em minha vida e em tua vida. Porém a gente inverteu. A gente colocou reino e justiça em segundo ou em último lugar, e necessidades em primeiro. E aí o texto me fala outra coisa que me deixa assustadíssimo, mas infelizmente é a realidade. Jesus diz aqui, que quem procura em primeiro lugar suprir as necessidades são os gentios. Diga assim, gentios. E aí eu preciso explicar aqui, para que você entenda o que é que Jesus está querendo dizer. Antes da nova aliança, antes de Jesus morrer na cruz e nos salvar, basicamente, biblicamente falando, existia 3 tipos de pessoas. Judeus, diga judeus. Quem eram os judeus? Aqueles que tinham aliança com Deus. Existiam os gentios, diga gentios. Quem eram os gentios? Todos os outros. Então, se eu não era judeu de sangue, eu era gentio. E existia outro tipo de pessoa que podia ser judeu ou gentio. Ímpios, diga ímpios. E que era o ímpio? Era aquele que fazia deliberadamente. Agora saiu. Deliberadamente, saiu de novo. Aquilo que não agradava a Deus, que vivia em pecado. Jesus falou aqui que aqueles que correm atrás das coisas, das necessidades, em primeiro lugar, são como os gentios. O que é que Jesus estava querendo dizer? Que são como aqueles que não têm aliança com Deus, daqueles que não servem a Deus, porque só quem servia a Deus era o judeu. E isso me assusta, porque a igreja de hoje é uma igreja que age como os gentios. É uma igreja que procura desesperadamente receber as coisas, suprir as suas necessidades. E Jesus está dizendo no texto que quem faz isso é aquele que não tem aliança com Deus. Que quem faz essas coisas são aqueles que não tem nenhum relacionamento com Ele, que não tem nenhuma proximidade com Ele. E aí a gente vê a igreja em peso, em geral, eu não vou dizer em geral, mas 99,9% da igreja buscando as coisas, suprir simplesmente as suas necessidades, quando a promessa é acrescentar a nós esse suprir a necessidade, porque se nós estivermos no foco que agrada a Ele, nós vamos ter a necessidade suprida. Mas não, nós deixamos o foco e estamos correndo das necessidades. Isso quer dizer o quê? Nós estamos revelando de fato que não há compromisso nosso com Deus, e que muitas vezes nós estamos agindo como pessoas que não temos um relacionamento verdadeiro com Deus. Diga assim, misericórdia, Jesus. A palavra ainda vai dizer, e aí para mim é mais estarrecedor ainda, capítulo 6, verso 24, que essa busca desenfreada pela necessidade suprida por ter coisas, por obter coisas, na verdade é praticamente algo que é gerado por servirmos a quem não deveríamos servir. Vê o que é que o texto diz aí em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, na maioria das versões, mas na minha versão, as riquezas. E a igreja hoje busca o quê? Riquezas. A maioria dos crentes hoje quer o quê? Vida boa, vida regalada. A maioria dos crentes hoje o quê? Quer casa própria, quer carro novo. E eu não estou dizendo que é pecado querer essas coisas não, só que essas coisas precisam ficar em segundo plano, e Deus vai nos dar, sem precisarmos estar desesperados atrás dessas coisas. Precisamos estar, na verdade, com foco em buscar aquilo que está em primeiro lugar, aquilo que vem antes de tudo. E foi Jesus que disse que vinha antes de tudo.
que deveria estar em primeiro lugar. Mas nós, com essa busca desenfreada por riqueza, por posse, por dinheiro, por propriedade, nós estamos revelando que nós não estamos servindo a Deus, mas nós estamos servindo a Mamon, nós estamos servindo as riquezas, nós estamos fazendo de tudo para agradar as riquezas, para agradar a Mamon, para agradar o dinheiro. E isso tem desagradado a Deus de uma forma que nós não podemos nem imaginar e mensurar. Diga assim: misericórdia, Senhor. Irmãos, eu já preguei várias vezes nesse texto, mas quando Deus falou comigo esses últimos dias desse texto, eu digo: de novo, Senhor, aí. Mas Deus me deu uma mensagem totalmente distinta de todas as outras que eu tinha pregado aqui. Confesso que esse texto serviu como confirmação da minha chamada para estar aqui hoje trabalhando 100% para a obra. Porque Deus sabe que eu não queria. Aí Deus me levou a esse texto e disse: você não tem que querer não. Busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu creio que no tempo dele as demais coisas serão acrescentadas. Porque eu tenho me gastado e me doado pelo reino e pela justiça. E se eu faço isso pelo reino e pela justiça, de fato, não tem como falhar. As demais coisas vão chegar um dia. Diga glória a Deus. Voltando ao foco da igreja nos dias atuais. É por isso, irmãos, que temos uma igreja tão fraca, tão doente, tão fria, tão morna. Uma igreja que, infelizmente, não é tão compromissada como deveria ser. Uma igreja que, infelizmente, não se interessa tanto pelas coisas de Deus como deveria se interessar. Nós lemos lá em Lucas, do verso 31 ao 34, que nós não devemos estar atrás de juntar tesouro na terra, mas devemos juntar tesouro no céu, porque o tesouro do céu, ladrão não rouba, traça não vai roer. Aleluia! E lá, no último versículo que a gente leu, no verso 34, ainda vai dizer mais assim: porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. O que é precioso para mim, o meu coração vai revelar o que é precioso para mim. E o que é que a igreja mais busca hoje? Bens, posses, fartura, propriedades, crescimento econômico. Ou não é assim? Mostrando que o coração da gente está voltado para essas coisas. O nosso tesouro são essas coisas e não o Deus que nós servimos. E hoje Deus quer dizer a mim e a você, está dizendo que o meu tesouro e o meu tesouro precisa ser Ele, precisa ser o reino dEle, precisa ser a justiça dEle. Porque depois disso, aquilo que você cansa tanto para obter, tem hora que a gente tem coisa que nos gerou tanto problema, tanta dificuldade, tanto suor, tanto cansaço. Quando chega na mão da gente, a gente perde até o sentido de ter. Quem já passou por isso? Quem se esforça tanto, luta tanto, faz tudo, corre para lá e para cá, e faz tudo isso e nunca fez isso para Deus, mas faz para alcançar aquilo. Não, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que me esforçar. E no final, quando chega, que a gente pensa quando chegar, né? Que alegria vai ser, que coisa extraordinária vai ser, que coisa tremenda vai ser. Eu acho que eu vou morrer de tanta alegria. A gente vê que não tinha essa importância, ou pelo menos não deveria ter tido aquela importância que a gente deu. Deus quer que eu e você deixe de correr desesperadamente atrás das coisas e passe hoje a correr desesperadamente atrás dele. E eu vou garantir a você que se você correr atrás dele, você vai encontrá-lo, porque ele disse: eu me deixarei ser encontrado por vós. Muitas vezes corre para alguma coisa e nem consegue, e aí já fica frustrado porque não conseguiu. E Deus permitiu que a gente não conseguisse, porque não era para a gente talvez ir até nos afastar da presença de Deus. Mas eu garanto a você que se você correr atrás dele, é impossível que você não dê de cara com ele, com a presença dele e com a glória dele que será revelada sobre a sua vida.
E depois de correr, de encontrar e de viver com Ele, eu garanto a você também que a sua e a minha necessidade será automaticamente suprida por Ele no tempo dele, porque Ele já providenciou tudo que eu e você precisa. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor segue aqueles que o buscam. Mas a gente está correndo atrás da bondade e da misericórdia. Não, busca Deus, que a bondade e a misericórdia vai correr atrás de nós. Aleluia. A gente cansa, se estressa, se esforça de maneira descomunal, correndo atrás da bondade e da misericórdia, enquanto Deus queria que a gente se esforçasse, buscasse a Ele de todo o coração, porque a bondade e a misericórdia correram atrás da nossa vida. Mas a prioridade foi invertida. Aí você pode perguntar a mim, mas pastor, o que é colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? O que é, antes de tudo, buscar o reino? O que seria o reino de Deus? Seria primeiramente fazer aliança com Deus, porque só é cidadão do reino quem faz aliança com Deus. E como é que eu faço aliança com Deus? Entregando a minha vida a Cristo. Ninguém busca o reino se antes não entregar a vida ao dono do reino, que é aquele que dá entrada ao reino. João capítulo 1, verso 12. A todos quanto me receberam, dei-os o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. E só é reino de Deus quem é filho de Deus. E para ser filho de Deus tem que receber a Deus, tem que receber a Cristo como Salvador. Então, eu vou saber se eu estou buscando o reino de primeiro lugar, se eu verdadeiramente entreguei a minha vida a Ele. E eu tenho dito aqui esses dias que filho de crente não é crente, que Deus não tem neto. E vai mais uma mensagem a crianças, adolescentes e jovens: se você nasceu em um lar cristão, isso não é garantia nenhuma para você. Você foi um privilegiado por ter nascido nesse lar, mas você precisa fazer aliança com Deus como qualquer outro, porque Deus não tem neto, Deus tem filho e quer fazer de você filho. Então, se você está na Dobrac, na Jubrac, até na Minibrac, consegue entender o que eu estou dizendo, você, para buscar o reino, antes de tudo, tem que entregar a vida a Jesus Cristo. Tem que fazer uma aliança com Jesus Cristo, para que aí você tenha entrada no reino. Diga glória a Deus. E você não entra no reino como qualquer um, não. Você entra no reino como filho, como herdeiro. Aleluia! Como sacerdote. Eita Deus! Aleluia! Deira bassori andarácia. Andarabassuri cantarabasserra. E depois que entrou no reino como filho, meu irmão, aí tem muita coisa boa para você buscar lá nesse reino, viu? Buscar o Espírito Santo. Alguém falou esses dias aqui que não se vê mais como outrora. Realmente não se vê batismo com o Espírito Santo como outrora nunca. Eu me lembro quando minha esposa foi a primeira vez para a igreja que eu nasci para Cristo, que foi a igreja Canaã, Igreja Evangélica Missionária Canaã de Recife. Ela ficou assustada, disse: o que é isso? Eu digo: é um pedacinho do céu. Aleluia. Porque era em um culto só, 20 e poucas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Irmãos, a gente via anjo voando na igreja assim, ó. Eu vi. Pensa numa coisa. E sabe o que é isso? É reino. É sobrenatural. É o extraordinário de Deus que está reservado para aqueles que são filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Irmão, quantas vezes eu atribulado, aperreado, chegava no culto desse, me ajoelhava lá no banco, na cadeira de plástico, e dizia: Deus, fala comigo, senão eu não vou aguentar. Irmãos, não demorava 2 minutos não. Dentro da igreja vinha marchando. Está pedindo eu para falar contigo? Estou aqui para falar contigo, filho. Eita Jesus. Isso é para quem busca o reino. Isso é para quem coloca em primeiro lugar o reino. É muito bom a parte filosófica do cristianismo, a parte de estudar a palavra, e é necessária. Não tem como ser cristão sem estudar a palavra. Mas cristianismo não é só filosofia, só letra, só livro, não. Cristianismo é poder de Deus, é manifestação da glória de Deus, é o derramar da unção de Deus sobre aqueles que buscam o reino dele. Eita Jesus. Mas não, a gente quer dinheiro. Dinheiro, me dê dinheiro, Jeová. Eu estou dando aqui 10%, para o Senhor me dar até 100 vezes mais.
Me permite a expressão, miserável vai ficar sem receber nada. Porque Deus não faz barganha com você nem comigo não. Busca o reino. E aí vem a outra parte, que de alguma forma eu ainda vejo a igreja buscando o reino, viu? Mas a outra parte, a igreja está cada vez mais distante dela. Buscar o reino de Deus e a sua? E a sua? E a sua o que, igreja? Eu até vejo, de alguma forma, a igreja buscando o reino, ainda que raquiticamente, ainda de uma forma que não é o primeiro alvo, o primeiro objetivo, mas ainda vejo. Mas buscando a justiça de Deus, a igreja tem se distanciado cada vez mais disso. E o que é isso? Buscar a justiça de Deus é buscar a vontade de Deus, é buscar ter o caráter cristão, é buscar ter a moral de Deus em nós. E a gente vê a igreja cada vez mais longe, distante, afastada ao extremo dessas coisas. Irmãos, infelizmente eu vou falar algumas coisas aqui, e eu não estou falando diretamente para ninguém, mas se a carapuça servir, se converta. É uma tuia de crente mentiroso, fofoqueiro, trapaceiro, prostituto, adúltero. Tu é o que? Crente. Paz do Senhor, irmão. É reino e justiça. Quem busca o reino e a justiça, os frutos são dignos do arrependimento dele e dela. E sabe o que é um fruto digno do arrependimento? É mentiroso deixar de mentir, é fofoqueiro deixar de fofocar, é prostituto deixar de prostituir, é adúltero abandonar as amantes e ser fiel à sua esposa. Eita, rabassi, cantarabassi, orandaia, serra. É deixar de fazer trapaça. Como tem crente com jeitinho demoníaco brasileiro. E o pior que o único lugar do mundo que tem esse apelido de jeitinho brasileiro é o Brasil. Não tem jeitinho americano, não tem jeitinho holandês, não tem jeitinho japonês. É só no Brasil que tem o jeitinho maléfico, demoníaco brasileiro. Eu até estou começando a brincar dizendo que quando Deus fez Adão, ele pegou o barro aqui do Brasil, só pode, por isso que Adão caiu. Porque ô naçãozinha infeliz, viu? Para estar distante da moral, do caráter, da justiça de Deus. E ainda diz, não, eu estou fazendo esse arrumadinho, trapaça. Mas é por uma causa boa. Deus não quer saber de causa boa. Ele não quer saber de sacrifício. Ele disse, eu prefiro obediência do que sacrifício. Faça o certo. Estou lendo a Bíblia novamente e tem me chamado muita atenção sobre isso. Deus fala aos juízes de Israel: não defraudem a justiça. E como a gente defrauda a justiça? Como a gente age em proveito próprio ou em proveito daqueles que a gente diz que a gente ama, e age fazendo qualquer coisa para beneficiar a gente ou aqueles que a gente diz que ama, não entendendo que aquele que faz qualquer coisa, inclusive coisa errada, nem se ama, nem ama ninguém. E aí é mais fácil procurar suprir as necessidades do que procurar o reino e a sua justiça. E aí está a explicação, porque a igreja é fria, porque a igreja é morna. Nós lemos aqui em Apocalipse a carta de Laodiceia, e segundo alguns teólogos, cada igreja dela, aquela ali, das 7, representa um período histórico. E o período da igreja de Laodiceia é o período dos últimos dias antes da volta de Cristo. Quem crê que nós estamos vivendo os últimos dias antes da volta de Cristo, levanta a mão e dá glória. Isso é muito bom, a gente dá vontade de pular de alegria. Mas se a gente olhar para essa ideia de que cada carta é um período histórico da igreja, e Laodiceia é o último período, a gente acabou de afirmar que nós somos a igreja de Laodiceia. E como é que estava a igreja de Laodiceia?
Jesus expulso da igreja do lado de fora. O povo batendo no peito dizendo: a gente é rico, a gente é bem sucedido, a gente tem tudo, a gente não precisa de nada. Meu irmão, é um retrato fiel da igreja de hoje. Presunçosa, arrogante, falsa, mentirosa, distante da justiça de Deus. Aí Deus olha para aquela igreja, para aquele pastor que estava lá, olhou nos olhos e disse: na verdade, meu filho, você é pobre, nu e miserável. Você não é quente nem frio. E eu vou dizer mais: eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Diga misericórdia, Jesus. Mas por que isso acontece? Por quê? Minha necessidade primeiro. Eu vou para o culto orar porque eu quero receber. Eu quero bênção, 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 bênção. Tem gente que não consegue nem falar a palavra bênção mais. É bênção, 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 bênção. Junta tudo. Porque só pensa nisso. Bênção, eu quero bênção. E Deus, Ele dá bênção. Mas antes da bênção, Ele quer te dar Ele mesmo. Ele quer que você tenha Ele, porque Ele quer que você busque o reino dEle. E para poder estar com Ele, Ele quer que você seja justo aos olhos dEle. Não é aos seus olhos. A gente tem falado isso aqui demais, vou repetir hoje. Meu irmão, não é para ser crente do teu jeito não. Não é para ser crente do meu jeito não. É para ser crente do jeito de Deus. E o jeito de Deus está aqui, ó. Palavra de Deus. Enquanto você for crente do seu jeito, ou do jeito que alguém acha, você não vai agradar a Deus. Não é a justiça de Jeronias, não é a justiça de Ranilson, não é a justiça de André, não é a justiça de Juvel. É a justiça de Deus em primeiro lugar. E a justiça de Deus está aqui, ó. Na palavra. E aí a gente vive uma igreja que busca suprir as necessidades. É uma igreja morta, cansada, desfacelada, mimizenta, que tudo dói. Ai, que dor, vou desistir. E quando Deus dizia para Josué: ser forte e corajoso, macho. Mas tá, seja forte e corajoso. Mas tá, seja forte e corajoso, caba. Mas por que a gente é fraco? Porque a gente é mimizento. Porque a gente é doentinho. Porque a gente busca em primeiro lugar necessidades. E não busca em primeiro lugar o reino de Deus. Liberta, Senhor. E a justiça dele. Deus quer te fazer juntar tesouro nos céus. Diga amém. Ai, Jesus. Eu já dei o exemplo aqui de a gente correr atrás de uma coisa e quando a gente consegue a gente vê que não era aquilo tudo. Algumas pessoas dizem que já passou por isso. E quantas vezes, irmãos, que a gente veio para a igreja só o caco. Não servia nem para coçar Jacó quando estava com aquelas enfermidades no corpo dele. Quem já veio para a igreja só o caco aqui? Só o caco. E, vamos ser sinceros, a gente veio porque a gente tinha que vir, porque a vontade não era nem vir. E aconteceu exatamente o inverso do que aconteceu quando a gente buscou desesperadamente alguma coisa, quando a gente se esforçou desesperadamente para alguma coisa, e quando recebeu aquela coisa, não era tudo aquilo que a gente pensava. Aí a gente vem para a igreja só o caco, o pó dos pó dos pó. E aí chega aqui. E a gente encontra Ele. Aleluia! O Todo-Poderoso. E parece que de repente o caco, que era pó, só do pó, já virou vaso de novo e já está sendo cheio de novo. E é uma alegria tão grande, é um poder tão grande, é uma satisfação tão tremenda que a gente nem lembra que a gente era o caco do pó. Porque Deus se fez presente, porque buscamos a justiça dEle e o reino dEle e a glória dEle se revelou. Glorificado e exaltado seja. Irmãos, a gente coloca defeito na igreja, defeito nos louvores que são cantados na igreja, defeito nos departamentos, no pastor, e como o pastor é colocado como defeituoso. Deus me ajude, Jesus. E não entendemos ainda que o problema não está do lado de fora. O problema está no nosso foco. Ajuda, Deus. Naquilo que a gente tem por objetivo. O problema não está fora, está dentro. Enquanto você vem aqui para buscar a cura tão somente,
Você vai sofrer muito, buscar muito. Talvez um dia você seja curado. E quando Deus disse que não era para você vir buscar a cura, é para buscar o reino dele, a justiça dele em primeiro lugar. E a cura, ela vai ser acrescentada. A porta de trabalho, ela vai ser acrescentada. A riqueza, se for para você, ela vai ser dada a você. A casa vai ser sua. Mas antes disso, o foco precisa ser Deus. Não seja como os gentios. A igreja tem sido humilhada pelo mundo. Já notou? É um escândalo atrás do outro. É uma vergonha atrás da outra. Por quê? Coisas são objetivo. Mamon é o que está sendo agradado. Ter dinheiro é o alvo, é o objetivo. O alvo e o objetivo do verdadeiro cristão é ter Deus. Aleluia. Pai, eu sou um contigo. E eu quero que eles sejam um comigo. Sabe o que é ser um? É ter uma comunhão que não consegue ser explicada. É não simplesmente estar junto, é estar misturado. Ajuda, Deus. É fazer parte da mesma essência. Deus quer isso para mim, para você. Mas a gente só quer dinheiro, só quer bênção, só quer cura, só quer título, só quer posição, só quer destaque, só quer palma. E quem busca o reino, sabe o que ele quer? Se humilhar o quanto for necessário para ser justo aos olhos de Deus e alcançar aquilo que de fato vale a pena, que é a presença de Deus. E depois de alcançar isso, aquilo que é seu vai ser acrescentado a você. Não tem diabo no inferno, não tem irmão que não é irmão coisa nenhuma que consiga tomar aquilo que Deus vai acrescentar na tua vida. Aleluia. Mas antes, deixa eu rebobinar aqui. Antes não é isso não. Antes é reino. Ajuda, Deus. Antes é justiça. Limpa, Senhor. Antes é ser a pessoa mais honesta que existe na sua rua, na sua família, no seu emprego, na sua escola. É ter o caráter de Cristo e ser tão cheio de Deus que as coisas vão ser dadas a você de uma forma tão incrível que você não vai nem abrir a boca para pedir. Elas vão chegar naturalmente. Sabe por quê? Porque você estará na presença de Deus. O que é que deve vir antes de tudo, igreja? Reino e justiça. O que é que deve estar em primeiro lugar? Reino e justiça. Qual deve ser o objetivo do meu coração? Reino e justiça. Deixa as demais coisas com Deus, porque Ele cuida das aves do céu. Aleluia. Aleluia. Ele cuida das ervas do campo. E como o texto disse aqui várias vezes, se Ele cuida das aves, se Ele cuida das ervas, que são menos importantes que vocês, imagine o que Ele fará por mim e por você. Glória. Quem entendeu essa mensagem, diga graças a Deus. Busque em primeiro lugar o reino, a justiça, e você vai ver o rebuliço que Deus vai fazer aqui, viu? Vai ser uma unção, uma glória, um poder, batismo do Espírito Santo recorrente, assim, sem um é hoje, aí daqui a um ano a gente vai bater parabéns. Parabéns pra você, Beltrano falou em língua, agora já faz um ano, vamos ver se tem mais alguém. Vai acontecer naturalmente, quando o reino de Deus e a justiça dele estiver em primeiro lugar no meu e no seu coração. Eu queria ter me estendido mais, mas não dá. Tem muita coisa para falar sobre justiça. Muita coisa. Muita gente que tem que abrir mão de dinheiro, tem que abrir mão de cargo, de posição, para ser justo. Tem muita gente vivendo da injustiça, pensando que Deus está abençoando. Tá, não. É injusto, desagrada a Deus. E Deus quer que você abra a mão por Ele, para a glória dEle, que você vai ver que sua vida vai ser totalmente diferente do que foi até aqui.
Eu preciso terminar. Fecha teus olhos. Mas eu preciso fazer o apelo antes da ceia. Gostaria de saber se há alguém aqui que gostaria de fazer parte do reino de Deus. E só tem um jeito: entregando a vida a Cristo, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só Ele pode te fazer filho de Deus. Até aqui você é criatura. Só é filho quem crê em Cristo, quem entrega a vida a Ele. A todos quanto o receberam, lhes deu o direito de serem feitos filho de Deus. Quem está dizendo isso não sou eu, é o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. E eu gostaria de saber se há alguém nesta noite que entendeu esta palavra e quer fazer parte do reino, quer ser filho de Deus, quer andar na presença de Jesus e dedicar a sua vida a Ele. Há alguém? Se houver, dê um sinal com sua mão, que eu quero orar pela sua vida. Vou perguntar pela última vez, preciso ministrar a ceia. Há alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo? Deseja se tornar filho de Deus? Não vou te prometer carro, casa, riqueza, vou não. Agora, se você buscar o reino de Deus e a justiça dele, Ele vai acrescentar o necessário de sua vida. Isso eu vou dizer a você que Ele vai fazer. E vai fazer a partir de hoje, se você entregar a vida a Ele. Se você confessar Ele como único e suficiente Salvador de sua vida. Eu desamarro a tua vida espiritualmente. Eu faço cair por terra agora toda a amarra do diabo sobre a tua vida. Não há nenhum impedimento para que tu levante a mão e aceite a Ele como Salvador. Alguém? Teira basuri cantarabasserria. Teria vassoureu dará-se. Alguém que deseja entregar a vida a Cristo? Irmãos, eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Eu sei. Que Deus conceda outra oportunidade a você. Aleluia. Porque eu não sei o que te reserva amanhã. Isso só quem sabe é Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Vamos nesse momento entrar na ceia do Senhor. E quem pode cear? Quem é crente em Cristo Jesus, quem é batizado nas águas, quem está em comunhão com Deus, sua igreja e seu pastor. E se você não for dessa denominação, não há problema. Se você está seguindo os requisitos que eu falei até aqui, a mesa aqui não é da Brasil para Cristo. A mesa aqui é do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler a palavra? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. No momento de distribuir o pão e o cálice, eu gostaria de pedir a ajuda da nossa irmã Rosilene, louvando a Deus com um daqueles hinos que são hinos que falam sobre o momento da ceia, sobre o ceiar, ou sobre estar lavado pelo sangue, branco como a neve. Eu não sei o número não, tem aqui 139, mas se quiser cantar outro do seu conhecimento dentro do assunto, fique à vontade também, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não